bom dia a todos, graça e paz. Que bênção estarmos nesse lindo domingo, nessa linda manhã, no dia do Senhor, reunidos, adorando, agradecendo, bendizendo, buscando ter essa intimidade, essa relação, esse momento da nossa vida diante de Deus e diante do povo de Deus. Vamos estar orando mais uma vez, pedindo a sua bênção sobre nós. Somos-te gratos, ó Deus, por essa manhã tão abençoada e abençoadora. Estamos vivos. Uma demonstração maravilhosa da tua providência, do teu cuidado, do teu sustento, ó Deus, das nossas vidas, das grandes vitórias que alcançamos na semana que terminamos. Vitórias alcançadas não porque nós somos fortes, nós somos fracos, mas porque a tua graça tem prevalecido, tem sido abundante na nossa vida. Tu tens dado a nós, ó Deus, triunfo em Cristo Jesus. E nesta manhã que estamos reunidos, vamos nos debruçar sobre a tua palavra, que tu coloques em nosso coração aquilo que tu colocaste no coração do teu servo, o profeta Jeremias, que afirmou de uma forma tão maravilhosa: quando encontrei as tuas palavras, eu as comi, e elas foram gozo e alegria no meu coração. Que nessa manhã o nosso coração seja adubado, preparado, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, para recebermos a tua palavra e que ela possa trazer salvação, edificação, santificação, ensino, orientação para as nossas vidas, ó Deus, na família, no trabalho, onde quer que estejamos, sejamos guiados pelo teu Espírito em obediência à tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nossa parte introdutória, nós trabalhamos o primeiro capítulo da carta aos Efésios, quando mostramos ali então o projeto de Deus lá na eternidade, projeto de redenção, de salvação, e mostramos que nós somos o povo mais rico do mundo, porque o Deus Pai nos escolheu, o Filho executou o plano da salvação, o Espírito Santo nos selou, é a garantia da nossa salvação. Depois trabalhamos a oração de Paulo, quando Paulo está orando a Deus para que aquele mistério que agora está sendo revelado, o plano de redenção, o chamamento de Deus, a riqueza da sua graça, agora atingisse o coração dos eleitos, que no tempo e no espaço seriam chamados pela graça de Deus. E Paulo termina o primeiro capítulo falando que tudo isso está vinculado à pessoa de Cristo, que morreu, ressuscitou, está entronizado diante do Pai Celeste, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo aqui na terra. E agora Paulo abre o capítulo 2 da carta aos Efésios, e queria que você abrisse também. Capítulo 2 da carta aos Efésios. Vamos trabalhar então os 10 primeiros versos hoje dessa capítulo 2 da carta aos Efésios. Vamos estar lendo, então, de forma alternada, os 10 primeiros versos. Depois vamos estar, então, expondo essa palavra preciosa, maravilhosa, inspirada, orientadora para a nossa vida e também encorajadora. Capítulo 2 da carta aos Efésios, primeiro verso até o verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Bom, o nosso tema já está estampado aí, a vida sem Cristo e a graça de Deus. Todo ser humano já regenerado, salvo, passa por essa situação, a vida sem Cristo, depois da vida agora em Cristo, que é a manifestação da graça de Deus. Porque ressurretos em Cristo. O primeiro capítulo termina com a ressurreição de Cristo, o poder de Cristo. E aquele poder de Deus manifestado em Cristo para ressuscitá-lo da morte, para entronizá-lo na glória eterna, o qual está à destra do Pai, intercede por nós, é o mesmo poder agora que está em Cristo, e Cristo ressurreto agora no capítulo 2 vai ser quem vai nos tirar da morte para a vida. Então, todos nós vamos verificar hoje, pelo estudo de hoje, que a humanidade está dividida em dois blocos, os mortos e os vivos. Ainda que todos sejam vivos fisicamente, você caminha por aí, você vê pessoas aí que estão melhores do que você fisicamente, você não encontra, os sarados. Né? Mas se eles não são regenerados, no peito deles está uma frase, morto. Se está sem Cristo, todo pecador sem Cristo estampa no peito uma frase, morto. Ou o mundo é um grande cemitério daqueles que não são salvos, estão mortos espiritualmente. Vamos verificar isso daqui a pouco, não é isso? Então, qual que é o objetivo do meu estudo? Então, colocar então aí, dois objetivos. Reconhecer que Deus é o autor da tão grande salvação. Então, no final da minha aula hoje, eu sei que você já sabe, mas é bom lembrar, né? Que Deus é o autor da nossa tão grande salvação. Vamos verificar que não há lugar para méritos humanos. E compreender a doutrina da salvação pela graça. Eu tenho chegado à conclusão que a doutrina da graça está escondida ou perdida. Ou ela está amortecida. Nós não estamos tendo consciência cristã hoje da importância da doutrina da graça de Deus na salvação, essa doutrina na santificação, essa doutrina no meu casamento. O meu casamento não vai ser vencido porque eu tenho forças, mas porque a graça me capacita. Essa doutrina na criação dos filhos. Você não vai ter filhos abençoados e abençoadores, filhos que vão permanecer na presença de Deus, porque você tem força. Nós somos fracos. Deus é forte, a graça de Deus que nos capacita. A mesma graça regeneradora, santificadora, é que capacita, que encoraja, que nos dá condições de sermos pais que abençoam os filhos. Não é porque eu li 30 livros sobre criação de filhos. Não estou aqui dizendo que você não deve ler. Mas você ler orientações sobre filhos, mas se você achar que você vai fazer, que você que vai conseguir, você já está errado. Não é o que eu posso fazer, mas o que Deus faz através de mim. Então, no final da história, é Deus quem faz. É Ele que atua. Diz Paulo em Filipenses, o querer e o
realizar. Então essa doutrina precisa ser resgatada hoje na nossa vida. Não há lugar para orgulho, prepotência, eu posso, eu consigo. Eu estudei mais, eu consegui mais, eu ganhei mais. Tudo debaixo da graça de Deus. Então vamos caminhar então, são os dois objetivos, reconhecer que Deus é o autor da tão grande salvação e compreender a doutrina da salvação pela graça. Nossa introdução, já falamos que o capítulo 1, então Paulo trabalhou a questão da Deus Pai que nos elegeu, o Filho que executou o plano de salvação, o Espírito que aplicou em nós, a oração dele para que Deus ilumine o nosso coração, os olhos do entendimento, para compreendermos a riqueza da sua graça. E agora vamos caminhar então aí. Primeiro ponto do meu estudo, a condição da raça humana. Cada vez que eu estudo a Bíblia, eu fico mais encantado com Deus e com a palavra de Deus. A Bíblia é simples, mas é profunda. Porque veio de Deus. Ao mesmo tempo que há simplicidade e há profundidade na palavra de Deus. Deus usou o apóstolo Paulo, que foi um grande instrumento. Deus não anulou a sabedoria, o conhecimento de Paulo. Ele foi um fariseu, conhecedor de todo o Velho Testamento. Mas agora Paulo, regenerado, convertido, debaixo da inspiração do Espírito Santo, ele consegue escrever grandes coisas com poucas palavras. Ele resume nesses 3 versos a condição da raça humana. Da raça humana caída. Essa é a grande verdade. Vamos verificar então aí, como é que Paulo descreve isso aí, esses 3 primeiros versos. Aí então ele concentra a raça humana caída. Todos os homens sem Deus estão nessa condição. É um quadro da condição humana universal sem Cristo. E aí ele trabalha algumas coisas nesses 3 versos. Estávamos mortos. Veja que Paulo coloca aí, de forma muito clara nesse primeiro verso, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Foi o que eu disse. Todo ser humano sem Cristo está morto espiritualmente. Ele trabalha, ele tem família, ele vai para a academia, ele faz musculação, ele é forte fisicamente, tem uma aparência de saúde, mas há um paradoxo. Sem Cristo ele está morto. Todo ser humano sem a graça regeneradora é um morto-vivo. É um cadáver ambulante. Porque o pecado separa o ser humano de Deus. E aí, então, qual é a causa dessa morte? Está aí, no texto. Mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo pontua qual que é a causa da morte. Da morte. Está dizendo aí, delitos e pecados. A palavra delito lembra um desvio do caminho certo. A palavra pecado, errar o alvo. Não chegar à altura de um padrão estabelecido por Deus. Então, as 2 palavras resumem a nossa inaptidão sem Cristo para alcançarmos o padrão de Deus que Ele estabeleceu para o ser humano na sua santidade. As 2 palavras resumem o mau procedimento humano, nossos pecados de omissão e de comissão. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Pecado de comissão, tudo que eu cometo contra Deus é um pecado de comissão. E omissão, aquilo que eu deveria fazer e não faço. Então, Paulo resume aqui o pacote inteiro. Todo ser humano sem Cristo está morto espiritualmente e a causa está aí. Os pecados que nós cometemos contra Deus. Isso mostra a natureza humana caída, não é isso? Abram comigo lá em Efésios 4, 18, que há uma colocação de Paulo lá que pode nos ajudar nessa ideia da morte espiritual, não é isso? Da condição de todo ser humano. Capítulo 4 de Efésios, verso 18, veja a condição de todo ser humano sem Cristo.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Estão alienados, separados de Deus, né? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então aqui Paulo dá uma ideia bem clara. A vida verdadeira é a vida eterna, é a comunhão com Deus vivo. A morte espiritual é a separação dele que o pecado traz. Então, o que Paulo diz lá em Isaías 59? O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, toda pessoa que ainda não foi regenerada, ela está morta espiritualmente porque o pecado separa essa pessoa da relação, da comunhão com Deus, né? Não devemos hesitar em afirmar que a vida sem Deus, por mais sadia e mentalmente que seja, é uma morte em vida. É uma morte em que as pessoas que assim vivem estão mortas enquanto ainda vivem. Então, esse é um paradoxo que mostra claramente a situação do ser humano. Então, essa é a primeira coisa que Paulo pontua da condição da raça humana caída. Desde que Adão pecou, foi o nosso representante, o cabeça da raça, todo ser humano que nasce e ainda não é regenerado está morto espiritualmente. Okay? Tudo bem? Alguma pergunta? Está claro? Pois não. Microfone, por favor. Ah, está aqui? Ah, está aqui. Pensei que estivesse aqui. Só no final do versículo 17, ele também fala aí na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ah, 4:17, não é isso? É. Ok, muito obrigado. E é o que hoje a gente vê, né? A gente vai falar com jovens e adolescentes hoje, não sei também os adultos, eles são, o que diz aí, eles são obscurecidos do seu próprio entendimento mesmo, né? Sim. Aí a gente vai falar com eles dizem, vocês estão sendo enganados, porque vocês ficam aí ouvindo o que a igreja fala, o que o pastor fala, vocês estão sendo enganados. E eles estão obscurecidos mesmo no próprio entendimento deles, né? Sim, todo ser humano sem Cristo, a mente está tomada pela escuridão do pecado, exatamente. Vamos para a segunda coisa que Paulo pontua, então, nesses versos iniciais. Estamos escravizados, não só mortos, mas é uma ideia de escravidão, né? Por isso que eu estou antecipando aqui, mas antes de trabalhar essa palavra de Paulo, escravizados, não é isso? Cristo não disse lá para os judeus, lá em João 8, eles eram religiosos. Ele disse, olha, se o Filho não vos libertar, não tem jeito, é escravo do pecado. Então, as pessoas que vivem sem Deus, estão mortas, elas pensam que são livres. Elas têm uma ideia que tem uma liberdade de ação, de pensamento, de viver, de projetar a vida, de tomar decisões. Mas são pessoas que são escravas. O pecado, ele escraviza. E Paulo vai pontuar isso aí, ó. Veja no texto aí. Depois que ele fala da morte, você tem ouvido estando vosso morto, vosso pecado, nos quais andastes outrora. Então, toda pessoa sem Cristo, e nós também estamos incluídos, nós também andamos assim quando não conhecemos a Cristo, nós estávamos aqui escravizados onde? Andastes outrora onde? Nos delitos e pecados. Os pecados escravizam a pessoa, não é isso? E na nossa mentalidade aqui, o verbo andar, por exemplo, numa ideia nossa aqui ocidental, andar é fazer uma caminhada agradável, não é? Quando eu saio para uma caminhada lá na região que eu moro, eu tenho liberdade, é isso? Eu vou orando e tal. Então, para nós andar no sentido físico, corporal, é um momento agradável, de liberdade de pensamento, você está orando. Mas o andar aqui é diferente. Esse andar aqui é um modo de vida na escravidão, sem nenhuma liberdade. Isso que Paulo está pontuando. A vida que vocês tinham antes, vocês eram prisioneiros nos delitos e pecados, na vida alienada de Deus. Indica nosso comportamento,
o estilo de vida anterior. Era o andar em delitos e pecados. Não havia nenhuma liberdade verdadeira, uma escravidão pavorosa no pecado. E aí depois que Paulo fala dessa escravidão, ele vai dizer que a escravidão tinha 3 pontos. Vejam que Paulo consegue em 3 versos falar muita coisa. Por isso que eu falo que é simplicidade com profundidade e extensão. Essa escravidão no pecado lembra agora 3 coisas. Veja no texto aí. O curso deste mundo. É uma frase grega que significa segundo o século deste mundo. Então veja que vai dizer aí que essa escravidão, segundo o curso deste mundo. Ele pontua aí. 2 palavras, século, mundo. Né? E eu fiz aqui um resumo. O que significa século e mundo? É o sistema de valores sociais que está alienado de Deus. Então o mundo que nos cerca, esse mundo hoje da ideologia de gênero, da educação torcida, da liberdade, daqueles que não querem receber a cultura judaico-cristã, é uma sociedade, um sistema de valores alienado de Deus. Então, quando você manda seu filho para a escola hoje, ele está indo para uma cultura secularizada. É o mundo alienado de Deus e da palavra de Deus. Isso Paulo está falando aqui. Então não se assuste, não. É isso que está acontecendo hoje. Já acontecia antes. Mas agora parece que o jato aumentou. A enxurrada aumentou. É isso? Então, valores sociais alienados de Deus. Sociedade não cristã. Subjuga as pessoas. Não é isso? Sociedade sem referência de Deus. E as pessoas que estão nesse mundo, elas acham que têm mente própria. Eu tenho liberdade para pensar, ideologia de gênero, opa, descobrir o mundo agora. É a melhor opção para a vida. LGBT, é a melhor coisa para a vida. Irmãos, é escravidão. É o curso deste mundo sem Deus. O homem não sabe, ele está perdido, desorientado. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Morte espiritual, escravidão na ideologia desse mundo, das filosofias que estão reinando, não é isso? Essa é a ideia. Eu coloquei aqui, cultura popular da televisão, das redes sociais, das mídias, sites sedutores, pornográficos, é uma escravidão cultural. Um resuminho só aqui. É mais do que isso que eu falei, mas só para dar uma ideia. É isso que Paulo está pontuando, o curso deste mundo. É o mundo que jaz no maligno. É o mundo que desconhece quem Deus é, a palavra de Deus e os princípios que norteiam a vida daqueles que já foram regenerados. Ok? Tudo bem? Está claro? Alguma pergunta? Então, quando você está vivendo nesse mundo, e nós estamos nesse mundo, não é isso? Cristo orou dizendo, olha, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós estamos inseridos nesse mundo. Por isso que a batalha é grande. Por isso que ser cristão não é Maria Mole. Não é pudim de leite condensado. Isso é batalha. É contrapor aquilo que vem contra a palavra de Deus. Tudo isso já existia. Só que hoje, com o advento do mundo virtual, de redes sociais, isso chega com mais intensidade. Isso já começou com o advento da televisão, não é isso? Com a televisão, o jato já começou a... Mas agora, com todo esse mundo que nós vivemos, globalizado, o mundo virtual, isso hoje chega com mais força sobre nós. Porque nós tomamos conhecimento com mais rapidez. Não só com mais rapidez. Antes o pacote vinha em dose homeopática. Hoje o pacote vem inteiro. Ele despeja. Isso. Então, tem um lado bom. Tem um lado bom de que tem muita coisa boa também nesse pacote que vem da comunicação. Mas temos que filtrar com muito cuidado.
O nosso filtro tem que ser muito mais fino do que era antes. Antes qualquer filtro conseguia. Hoje o filtro tem que ser um filtro rígido, para não engolir sapo demais, não é isso? Okay? Alguma pergunta? Tudo bem? Está claro esse ponto aí? O irmão Elzo lá atrás está pedindo a palavra. O Senhor Jesus, ele orou por nós, né? Sim. Ele disse, peço que não os tire do mundo, né? E sim que os livre do mal. Sim. Depois, o outro versículo, ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Que nem nós, que somos cristãos, ele dá o recado para nós, deixou o recado para nós aqui, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Para nós vivermos nesse mundo, nós temos que santificar na palavra de Deus. Sim. Né? Ok. Tudo bem, podemos. Segunda coisa que Paulo pontua aí. Estávamos mortos, estávamos escravizados no curso desse mundo, mas veja o texto aí como ele é precioso. Nos quais andastes outrora. Nós estávamos incluídos nesse pacote das pessoas que viviam em delitos e pecados, eram os mortos espiritualmente. Segundo o curso deste mundo, quando Paulo escreveu, né? Imagine hoje, século 21. Mas ele acrescenta mais uma coisa, segundo o príncipe da potestade do ar. Então ele acrescenta aí agora o diabo. Ele está dizendo do diabo. Esse príncipe é o diabo. Isso, né? O governante, governa esse mundo. A mentalidade social, política, não é isso? É? O príncipe do espírito que atua nos filhos da desobediência. Está pontuando a questão agora da atuação do diabo aí, a atuação dele. Né? E coloquei agora para estar fora de moda na igreja, crer num diabo pessoal. Né? Que há um diabo que está atuando, que atua nessa sociedade sem Deus, nessa cultura secularizada, nessa cultura contra tudo que fala de Deus. Né? Então veja, o diabo não é apenas fonte das tentações dos pecados, ele também está dominando essa sociedade que nós vivemos. Né? Todo mal, engano, violência, ele está por trás disso. E se você olhar aí no texto, fala exatamente que ele é o príncipe da potestade do ar. Por que Paulo escreveu essa ideia? Ele fica no ar? Ele fica zanzando aí na atmosfera? Qual a ideia? Primeiro, eu não vejo Satanás. Ele é invisível. Segundo a expressão potestade do ar, lembra uma atmosfera nebulosa. Seria a tradução mais literal. Ou uma atmosfera escura. Qual a ideia? Ele é o príncipe das trevas. Aquilo que Paulo colocou lá em Colossenses 1,13. Que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o diabo é o príncipe das trevas, da escuridão, do pecado, da maldade, da malícia, do domínio. Quer roubar, matar e destruir. Então Paulo diz que toda pessoa sem Cristo, ela está morta, está escravizada pelo curso deste mundo, pela cultura que reina na sociedade, por a educação hoje predominando nas escolas com a ideologia de gênero e outras ideologias, e ainda por trás disso há uma força propulsora. Quem está por trás disso tem um nome, é o diabo. Esse Paulo está pontuando, ele que está por trás de toda essa situação que nós estamos vivendo. Né? E ele então é um ser pessoal e tem também os seus subalternos. Ele vai tentando, vai trabalhando, vai fazendo isso, ok? Está claro? Tudo bem? E Paulo pontua uma terceira coisa. Veja que a escravidão era dura mesmo, hein? Que escravidão? A escravidão pelo curso do mundo, pela mentalidade humana, né? O diabo e ainda as inclinações da nossa carne. Veja aí no texto. Veja aí o que ele pontua aí. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Então vejam, agora ele lembra então as inclinações da nossa carne. Que inclinações são essas? Primeiro, quando Paulo usa o termo carne, nas suas cartas, então se referindo a esse músculo que está em cima dos nossos ossos aqui. Não é a musculatura. Se refere a algo muito mais profundo. A nossa carne é a natureza caída. É o coração que não regenerado, propenso ao pecado. Então, é o nosso egocentrismo herdado lá de Adão. Então, a natureza que é a nossa carne não são os desejos que nós temos que podem ser santos. Quais são os 3 desejos que nós temos no nosso corpo diariamente? Comida. Você já tomou café hoje? Você dormiu essa noite? Sono e sexo. Esses 3 desejos Deus colocou em o ser humano. Você come porque Deus colocou em você apetite. Não, você não comeria. Você dorme porque Deus colocou no seu corpo sono. Então, quando chega lá 10, 11 da noite, você quer dormir. A sexualidade existe porque Deus colocou no nosso corpo. Os 3 desejos, antes do pecado, não tinha nenhum desvirtuamento. Quando que o sono é pecado? Quando vira preguiça. Tem gente que torna o sono a preguiça, então dorme mais do que deve. Quando que a comida vira pecado? Glutão. Glutonaria. Quando que o sexo vira pecado? Torna-se pecado. Fora da proposta de Deus. Ontem tivemos aqui um encontro de casais, eu falei um pouco sobre isso. O sexo dentro do casamento, com a pureza, com a santidade, e o sexo banalizado hoje. Então vejam, que Paulo está dizendo que todo ser humano sem Cristo, ele vive nas inclinações da carne. Então esses desejos, que para nós devem ser santificados, santos, puros, para ele, e dos 3 aí o sexo virou o mais banalizado. O sexo ele virou comércio, sites pornográficos, bilhões de dólares são gastos na pornografia. O sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer. Então hoje o mundo está mergulhado nas inclinações da carne. Esse é o nosso mundo hoje. Sem Deus, longe de Deus. Então Paulo está pontuando aí, de forma muito clara, que todo ser humano sem Cristo está morto e está escravizado. Ele pensa que é livre. Você conversa com uma pessoa não crente, ele acha que ele é mais livre que você. Você que é escravo. Você vai à igreja todo domingo, você lê a Bíblia, você ora. Eu não, eu sou livre. Livre nada, é engano, ele é um escravo. Um grande escravo do pecado. Essa é a grande verdade, ok? E Paulo continua, se você olhar no texto aí, ele diz uma terceira coisa aí que eu queria fechar esse primeiro momento. Ele diz no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós estávamos no mesmo pacote antes. Você e eu. Né? Estávamos de acordo com o curso desse mundo, dominados pelo diabo que dirige, que está por trás dessa cultura, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Né? Eu mencionei aí a questão dos da carne, pecados da carne, né? Preguiça, sexo pervertido, concupiscência e daí por diante. Mas Paulo pontua mais um pecado aqui, né? A pessoa sem Cristo,
além de estar mergulhada nesses desejos da carne, em especial o sexo fora do casamento, o sexo emporcalhado, banalizado, quais são os pensamentos dela? E aí eu coloquei, quais são alguns pecados do pensamento? Podemos ter orgulho intelectual, falsa ambição, pensamentos maliciosos e vingativos. Então veja que a nossa natureza pecaminosa não é só questão de comida, sono e sexo. Também aqui, orgulho, prepotência, isso, falta de dependência de Deus, enfim, esses pecados também podem estar. A nossa autoconfiança, confiar em mim mesmo. Há pessoas que se orgulham dos antepassados, da raça, da religião, enfim. O nosso egocentrismo é uma escravidão horrível. Então, eu como crente posso ainda cometer pecados de gula, eu não estou fora, mas agora, quando eu faço isso, eu reconheço, né? Quando eu comi churrasco demais, né? Eu posso também ainda cometer pecados sexuais. Eu sou vulnerável, mas aí a consciência vai acusar. Eu ainda posso ter orgulho intelectual, enfim. Mas essas pessoas que estão sem Cristo, elas estão dominadas por isso, vivem nessa situação. E a última coisa que eu queria pontuar, que Paulo menciona no capítulo 2, não é isso? Mortos, escravizados. Eu peguei uma parte do final do verso 3, que Paulo diz assim, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a última coisa aí, estávamos condenados. O que é por natureza filhos da ira? Bom, vamos então conversar um pouco sobre essa colocação. Nós estávamos mortos, escravizados pelo pecado, inclinações da carne, também dos pensamentos, e agora éramos por natureza filhos da ira. O que é uma coisa natural? A nossa condição natural, vindo de Adão e Eva, que nós éramos filhos desobedientes, filhos condenados. Ainda fala filhos da ira. Agora vamos diferenciar aqui. Como que é a nossa ira? Como que eu fico irado, você fica irado? Primeira coisa, eu não posso comparar a ira de Deus com a minha ira. A minha ira geralmente pode ser pecaminosa. A de Deus não é pecaminosa. A ira dele é santa. Quando que eu fico irado? Quando eu estou cansado, mal-humorado. É isso que fica. Você perde a estribeira com as pessoas, com os filhos. Então a nossa ira é mais o quê? Um desabafo de descontentamento, de descontrole emocional. Então a nossa ira é o momento que você perdeu o controle da sua vida emocional. Então nós reagimos à nossa ira de forma intempestiva muitas vezes. E todos nós já agimos em algum momento assim, não agimos? Alguém pode aqui levantar a mão que nunca agiu assim? Eu não vou levantar a minha, não. Então, primeiro, a nossa ira é assim, a de Deus não. Deus não é um ser intempestivo que fica irado com o Paulo Gerson hoje, amanhã não fica. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é a sua ação ou a sua reação à nossa vida como pecadores separados dele. Então, quando ele fala que nós estamos debaixo da ira de Deus, é que sem a graça eu estou condenado por Deus, separado dele. E se eu não estiver em Cristo, essa ira vai me condenar. Eu sou diante de Deus um réu. E como réu, e Deus é santo, ele vai derramar sobre mim a sua ira no sentido da condenação. Não que Deus vai me pegar um dia pelo... Paulo Gerson, você foi condenado. Essa reação de intempestiva ou de agressão física. Não. O Deus Santo tem repugnância ao pecado. Então a ira dele é santa.
Se eu estou em pecado sem Cristo, logo estou debaixo da ira de Deus e vou ser condenado. Então é ira de condenação e não ira de violência sobre mim. Eu vou para o inferno. Sem Cristo eu vou para o inferno. Porque como Ele é santo, Ele é justo, Ele vai me condenar se eu não estiver no seu amor, na sua graça. Mas Paulo é tão sábio que ele termina o verso 3, falando da ira de Deus, que nós todos sem Cristo estamos debaixo da ira de Deus, ele termina assim, pode ver aí, ó. Por natureza, filhos da ira, todos condenados, todos condenados. Hein? A ira de Deus, então, não é como a nossa, ele julga o pecado e condena o pecador. Mas Deus, como é que ele abre o verso 4? Mas Deus, esse Deus que é santo, que julga o pecado e condena o pecador, agora tem misericórdia. Ele estendeu a sua graça. E aí está a beleza da graça de Deus. Deus viu que toda a raça humana, sem Cristo, estava debaixo da condenação. Todos. Mas Deus, que planejou lá na eternidade, o plano de redenção, agora então Ele vai nos salvar. Por isso que essa doutrina para mim, olha, é de encantamento, de adoração e de gratidão. E aí então eu passo para o segundo ponto do meu estudo. Alguma pergunta até agora? Essa ira humana de reação a um ato injusto, ela tem que ser uma reação comedida. Eu não vou também partir para a violência porque eu vi um ato injusto. Porque daí é minha ira contra a outra ira. Percebeu? Sim, eu acho que nós temos que ter indignação com tudo aquilo que é pecaminoso. Primeiro em nós mesmos. Depois nos outros. Então, eu acho que essa reação humana deve existir. É isso? Uma reação contra aquilo que contraria a palavra de Deus. Passeata, de pessoas aí desrespeitando a Bíblia. Ou banalizando Jesus. É lógico que eu fico indignado. Fico triste. Eu não vou chegar lá e partir para agressão em cima de quem está fazendo a passeata. O meu coração fica triste. Porque eu creio na palavra de Deus, porque eu creio no Jesus que me salvou. Então eu fico indignado de ver tanta banalização daquilo que é verdade. Aí sim. Ok? Nesse sentido, sim. Sim. Jesus, que não tinha pecado, ele usou a ira na medida certa. Uma reação à banalização da casa de oração. Sim. Mas Jesus não pecou. Porque a ira dele é uma ira igual do Pai. Exatamente. Foi a reação dele ao pecado das pessoas que transformaram o lugar de adoração em lugar de banalização e ganância financeira. Sim. Ok? Mas foi uma ira santa. Pastor, eu tenho visto também, que eu assisto muito jornal, sabe? Sim. E eu tenho visto no jornal, que passou esses dias, um rapaz, ele se diz evangélico, mas ele é do PCC, certo? Então, ele diz que invadiu, uma fala em liberdade de culto, né? Ele invadiu um centro de Umbanda e pegou a dona do centro, e ele falava para a senhora quebra, senão eu mato. E ela ia quebrando. A senhora quebra, senão eu mato. A senhora acha que um rapaz desse é cristão? Em nome de Jesus, a senhora quebra em nome de Jesus, senão eu mato a senhora. Eu creio que a nossa maneira de viver mostra o nosso coração, entendeu? Então eu creio que pelos frutos se conhece a árvore.
Eu não vou emitir nenhum julgamento, não vi esse fato, mas eu creio que o nosso comportamento tem que honrar a Deus e respeitar as pessoas. Eu acho que não. Eu acho que uma atitude dessa natureza não está sendo na força de Deus, no Espírito de Deus, e não glorifica a Deus. Sim, salvação não. Os atos, sim. Ok. Segunda parte do texto. O homem pela graça ou compaixão divina. Então agora, Paulo muda. Ele mostra quem éramos, condição deplorável, mortos, escravizados, condenados, dominados por esse mundo. E agora ele vai virar a página então. Mas Deus, olha, essa expressão que já fala tudo. Mas Deus, não é mais Paulo Gerson, não é mais você, é mais Deus. Ele que viu a raça caída, todos perdidos, mortos, condenados, escravizados, mas Deus brotou nele, ele tomou a iniciativa, mas Deus sendo rico em misericórdia, ele, por causa do grande amor com que nos amou. Irmão, esse verso aqui para mim, ele marca a separação do antes e depois. O antes e depois. Né? E aí eu começo a minha exposição. A obra de Deus por nós. O que Deus fez. Quando eu estava debruçado sobre esse texto, como eu vou resumir isso? Bom, o verso 4 resume. Deus viu a minha desgraça. Que eu era um morto. Que eu estava escravizado. Que eu estava condenado debaixo da sua ira santa. Ele me viu. E fez o seguinte, numa só palavra, Deus nos salvou. Eu não posso me salvar. A salvação é a obra dele. Se eu estou aqui em pé hoje, não porque eu sou pastor, porque eu sou crente, salvo, não é mérito meu, mas Deus me viu antes de eu existir, na eternidade. Eu quando eu estava no ventre da minha mãe, ainda informe, como diz Davi no Salmo 119, viu a minha desgraça como adolescente, como jovem, procurando, tateando, procurando sentido para a vida. Ele me viu. Ele me salvou. Um resumo bem claro de Paulo. Deus nos amou. Diz o texto aí, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Amor já bastava. Ele diz grande, tão grande. Se você ouviu meu sermão domingo passado, eu tentei falar um pouco da grandeza de Deus. O mundo é pequeno diante do Deus que é tão grande. Se o mundo é pequeno diante dele, o amor dele é maior do que tudo quanto existe. Grande amor. Então Deus nos amou, diz o texto. Mas não só isso, Deus nos ressuscitou. Versos 5 e 6. Ele volta à ideia da morte. Estando nós mortos em nossos delitos. Aquela morte que eu já mostrei. Morto, separado de Deus, escravizado, condenado. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Vida em quem? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Veja aí. Eu era um morto. Quem está morto, está morto. Não pode voltar a ter vida. E agora Cristo me ressuscitou, me deu vida. Vida com Deus, vida eterna, vida abundante. Então, Ele me ressuscitou dessa morte que eu vivia. E também nos exaltou. Veja aí, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como entender isso? Eu estou aqui pisando aqui na igreja hoje. E diz Paulo que eu estou assentado lá em cima. Já estou entronizado. Como eu disse, Deus é atemporal. Eu sou temporal. Somos tão temporais que tem prazo de validade. Um dia acaba. Eu morro. Mas diz Paulo que eu já fui amado por Deus, fui salvo. Ele me ressuscitou da morte que eu tinha. Já estou vivo espiritualmente. E eu já estou exaltado. A minha posição em Cristo
que é o que Paulo diz aí em Cristo, não é isso? Juntamente com Cristo, para Deus já estou sentado no céu com Cristo. Para Deus já estou lá. Nada vai me arrancar disso. É o texto de João 10. As minhas ovelhas ouvem minha voz e das minhas mãos ninguém pode arrebatar, arrancar. Então, para Deus, eu já estou salvo, ressuscitado da morte espiritual e já estou sentado lá com Deus no céu. Entronizado pela graça de Deus. O dia que eu morrer é o passaporte. O dia que eu morrer é a consumação da história. Né? Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. É o pacote inteiro. Eu já fui, estou sendo e serei completamente lá no céu com Cristo, assentado com Ele. Então a minha posição em Cristo já me coloca lá com Cristo no céu. Nada vai tirar da minha vida a salvação que Deus me deu. Nem todo o inferno, com o diabo junto, comandando o inferno, vai tirar um eleito de Deus de estar com Deus na eternidade. Que segurança. Pois nós cantamos o hino, que segurança tem em Jesus. Segurança está nele. Né? E não só isso, ele nos guardou. Eu estou guardado, veja aí, 7-9. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então veja que ele diz aí, de forma muito clara para nós, está dizendo aí, de forma muito clara, de que eu já estou vivo, ele me amou, me salvou, me exaltou e estou guardado, porque nós somos troféus da graça de Deus, para mostrar nos séculos vindouros, lá na eternidade, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, lá no céu, eu não vou me orgulhar de nada. Nós vamos chegar no céu lá um dia, eu, você, a primeira igreja de Indaiatuba, né, os salvos, e chega lá igual pavões. É isso? Eu estou aqui, orgulhoso, cheguei no céu. Nós não seremos pavões no céu. Não há lugar para orgulho. Eu vou chegar no céu, e chegando lá, os eleitos todos reunidos, serão troféus da graça de Deus. Ele vai mostrar lá no céu para nós que tudo isso foi por causa da riqueza da sua graça. Não há lugar para mérito humano. Não. Só há lugar para humildade, para gratidão, para louvor e adoração por toda a eternidade. Eu vou passar no céu toda a eternidade, adorando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus pelo seu grande amor por mim. Toda a glória dele e toda a glória será sempre dele. Isso que Paulo está dizendo para mim e para você aqui. Ele vai mostrar lá no futuro o que já fez no tempo e no espaço aqui, na nossa vida. E ele continua então. A obra de Deus é em nós. Depois que ele fala aí nos versos, não é isso? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não há lugar para nenhum orgulho humano. Foi graça, foi graça, foi graça. Né? Nós até cantamos isso. Né? E antes de chegar no verso 10, salvos pela graça, mediante a fé, e aí Paulo faz questão de dizer, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus. Para ninguém dizer, eu aceitei a Cristo porque, eu sou bom. Eu sou cabra bom. Hein? Eu vi a mensagem de Cristo e até a fé é dom de Deus. O pacote inteiro. Não há lugar para méritos humanos. Só há lugar para gratidão.
Porque se a fé fosse humana, então, Deus deu, mas eu tive que receber. Não. Diz o texto que até a nossa fé é dom de Deus. A totalidade da nossa salvação, então, vem de Deus, da graça de Deus. A graça é a misericórdia de Deus, livre e merecida. A fé é a confiança humilde com que nós recebemos. Até mesmo a fé pela qual fosse salvos é um dom de Deus. Nunca devemos pensar na salvação como sendo um tipo de transação com Deus. Fiz uma transação, onde Ele contribui com a graça e eu agora contribuo com a fé. Estamos mortos e morto não consegue fazer nada. Você já viu um defunto lá no cemitério fazer alguma coisa? Você não vai ver um defunto fazer nada. Se você era um morto, você não podia fazer nada. É Deus que fez tudo. Tudo, o pacote inteiro. A obra de Deus em nós. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então eu queria parar um pouquinho nesse momento agora aqui, que depois que Paulo fala da graça de Deus, da compaixão divina, da salvação, ele fala agora então a obra de Deus em nós. Primeiro a obra de Deus por nós, agora em nós. E essa por nós aí, diz o texto aí, em nós, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Os irmãos já ouviram isso, vou só repetir. A palavra aqui é poema. Nós somos, feitura aqui é poema no grego. Poema. O que é um poema? Obra-prima. Nós somos a obra de arte de Deus, a obra-prima de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós. Deus não terminou a sua obra em nós ainda. Ele está continuando a obra na minha vida e na sua. Qual que é a obra dele? Abram comigo em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, você vai ter uma ideia qual que é a obra de Deus depois que ele me salvou. Por isso que você está nesse mundo ainda. Você precisa da graça de Deus até a morte. Romanos 8, 28. Melhor, 29, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos. Então, ele está formando em mim a imagem de Cristo. Ou, segundo os Coríntios 3, 18. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós. E nós damos trabalho para Deus. Estamos dando trabalho. Veja aí. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Segundo os Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Olha aí, a santificação está aí. De glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Deus está trabalhando em cada um de nós. Aí eu pensei em 3 P's. O poeta é Deus. A pena é Cristo. E o desgraçado, o pecador, sou eu. O homem em quem Deus está esculpindo a imagem de Cristo. Cada salmo é um poema de Deus. E esse poema, Deus vai completar até o dia da sua morte. Você é uma obra inacabada ainda, em termos de santificação, até chegar à sua glorificação. E eu termino a obra de Deus através de nós. Paulo termina o texto falando lá em Efésios, que nós fomos salvos pela graça, a obra de Deus por nós, Deus nos salvou, a obra de Deus em nós, está esculpindo em nós a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo,
E agora ele termina com uma última coisa, né? Efésios 2, final do verso 10. Ele está dizendo aí para nós agora, isso, antes de chegar na parte final, a obra de Deus através de nós, então não fique bravo com Deus quando chegar a provação na sua vida. O poeta está trabalhando na sua vida. As provações, os problemas, as lutas, as adversidades, Deus usa todo esse pacote para esculpir em você a imagem de Cristo, ser mais semelhante a Cristo. E agora terminando, a obra de Deus através de nós. Somos criados em Cristo para boas obras. Não somos salvos, nós não somos salvos pela fé mais obras, mas pela fé que produz obras. As nossas obras não nos salvam. As obras não são a causa da salvação. As obras são consequência. Tem muita gente por aí hoje que crê. Você pergunta para alguém assim, você tem certeza da salvação? Ou quando você visita alguém que está doente, você tem certeza que vai para o céu? Se eu merecer. Há uma mentalidade no Brasil, até de pessoas que já estão nas igrejas, que vem da igreja católica romana. A salvação meritória. Então, se eu merecer, você não merece. Então, as obras não salvam. As obras são consequência da salvação. A causa da salvação é o amor de Deus. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. E que boas obras são essas? Amar as pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas idosas, doentes, da sua família. Não deve ser coisa fácil, né? Estar com pessoas com problemas, evangelizar pessoas. Então, as boas obras aqui é a forma que eu vivo como filho de Deus. As minhas ações na família, na igreja e na sociedade. Como que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Minha conclusão e aplicações. Aprendemos hoje como éramos antes da vida em Cristo e agora o que somos pela graça. Só pela graça. Devemos diariamente adorar, louvar, agradecer a Deus pela tão grande salvação. Louve a Deus, agradeça a Deus. Chore ante Deus agradecendo porque você foi alcançado pela tão grande salvação. Deus é o autor da salvação. Só Ele. Mas Deus, Ele, o objeto da salvação é o homem pecador que está morto espiritualmente. Todo pecador salvo estava morto. Somos de Deus por direito de criação e também de salvação. A salvação pela graça deve produzir uma vida cheia de boas obras. Que Deus assim nos abençoe. Sim, aquele começou boa obra, há de completá-la. Filipenses 1:6.